Porque a primeira coisa que você precisa ter para entrar numa guerra se chama discernimento. Porque tem gente tentando lutar guerras espirituais com armas carnais e lutas carnais com armas espirituais. Tu vai perder. Ela já entra sabendo, já identifiquei o que tem na minha casa. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer que vai dar discernimento a mulheres que estão aqui. Tu não vai continuar enganada no meio dessa guerra. Tu não vai continuar cega no meio dessa guerra. Deus vai abrir tua visão. Deus vai abrir tua audição. Tu vai enxergar à frente do teu tempo. Tem uma unção de Deus sendo liberada e ela se chama discernimento. Recalamanda regaçúria. Tu vai entender as artimanhas do teu adversário. Tu não vai continuar enganada, tentando gritar na hora que é para falar. E nem calando na hora que é para falar. Porque tem gente indo na hora que é para ficar. E ficando na hora que é para ir. Tá confundida, bispa, com o cenário que o diabo pintou na frente dela. E aí o diabo pintou um cenário na tua frente e tá dizendo, a tua guerra é essa. E o Senhor tá dizendo, tu tá lutando falsas guerras. Hoje eu quero revelar a você qual é a guerra real que está diante de você. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 21. Se o meu amigo do teclado puder me ajudar, eu não sei se pode, mas se puder, eu agradeço. Fica tranquilo que eu não vou cantar. Eles fogem, eu acho que eles ficam com medo, né, de eu cantar. Fica tranquilo, amigo, eu não vou cantar. Todas as palavras que foram direcionadas aqui me conectaram com o que Deus tem ministrado no meu coração neste tempo. Sobre a história de uma mulher que conseguiu anular uma sentença contra a sua casa. Porque mulheres posicionadas anulam decretos do inferno. Versículo de número 21. Partindo dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogavam, dizendo, Senhor, despede esta mulher. Ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então ela chegou, repita comigo, ela chegou. Mais uma vez, ela chegou. E o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, lhe disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus lhe respondeu dizendo, mulher, grande é a tua fé, que seja feita contigo como tu desejas. E naquela hora, repita comigo, naquela hora, a sua filha ficou sã. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. O segredo não é quem prega, o segredo não é a eloquência, o segredo é a tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é pura e digna de toda aceitação. Quem é que diz não quando o Senhor diz sim? E qual é a boca que diz sim quando o Senhor diz não? Oh, Jesus, como eu creio na autoridade da tua palavra. E porque creio, sei que ela vai quebrar cadeias nessa noite.
Porque creio, sei que mentalidades serão transformadas nessa noite. Tu não nos reuniu aqui à toa. Isso aqui não é um encontro de algumas pessoas que não tinham o que fazer, não. Essa é uma reunião de pessoas que vieram para ser totalmente impactadas pelo poder do teu Espírito nessa noite. Fala conosco, Jesus, porque nós queremos te ouvir. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Eu não subi com uma cartilha pronta dizendo é assim que vai ser, não. Eu estou entregue àquilo que o Senhor quiser fazer. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua. Se o Senhor quiser curar a enfermidade no nosso meio, a casa é tua. Então somente glorifica o teu nome nessa noite. É a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Preste atenção no que eu vou te falar agora, para que você compreenda com tranquilidade o que é que Jesus estava falando para aquela mulher. Jesus veio, assumiu forma de homem, se despiu de sua glória, se fez como um de nós, a fim de cumprir uma missão, o resgate do seu povo. Jesus tinha um período curto considerado para nós, desde que se iniciou, considerado o pontapé inicial, que consideram como o primeiro milagre, aproximadamente uns 3 anos, para que o reino de Deus fosse implementado na mentalidade de quem ele veio ensinar sobre este reino, a saber, os judeus. Só que a Bíblia me diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E que bom, porque se abriu uma oportunidade que alcança não só judeus, mas gentios e a todos os outros. Mas é bem verdade que Jesus estava dentro do seu propósito, cumprindo a sua missão. Ele veio alcançar este povo. Então ele tem a sua missão com os judeus e caminha para isso, focado nisso, honrando isso. Cada passo que ele dava era a fim de que se propagasse no meio deles a verdade do reino de Deus. Cada passo que ele dava era intencional para que se fosse manifestado cada vez mais o poder de Deus. Só que agora ele vai caminhar por uma redondeza que não faz parte do povo que ele veio liberar este conteúdo. Agora ele está entre os cananeus pelas regiões de Tiro e Sidom. Povo considerado pela sua idolatria. Inclusive, alguns judeus pegaram alguns costumes dos cananeus durante muito tempo. Povo misturado em adoração a outros deuses. Eles não faziam parte desse propósito. Jesus está focado nesta missão. Só que uma mulher que não está com o nome na lista, que não está com o nome na cadeira ao redor da mesa, ela está em casa e dentro da casa dela sua filha começa a ser atormentada por demônios. E ela ouve dizer que quem está chegando nas redondezas da terra dela é o libertador. Olha o que eu vou te dizer. Jesus estava diante do seu povo, mas eles estavam tão apegados a tradições, os fariseus tão preocupados com rituais, que não reconhecem o Messias porque querem que ele se enquadre num padrão deles. Quando na verdade Jesus não se manifestou para entrar em padrão de ninguém. Ele veio mostrar qual era o modelo perfeito. Quer gostem, quer não gostem. Está diante do novo tempo, do que esperaram a vida inteira. Porque todos os rituais, todos os profetas, todas as coisas que aconteciam na antiga aliança apontavam para uma pessoa. Porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é sobre uma pessoa. O evangelho é sobre um Salvador.
e conhecereis a verdade. Ele. E a verdade vos libertará. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas Jesus está indo, milagres acontecendo, coisas lindas acontecendo, e na lista não tem o nome dela, mas ela está em casa e fala: hoje eu vou fazer valer a pena o que eu ouvi sobre este homem. Ouça isso. Ela sai de casa dizendo: eu só volto para casa quando ele liberar uma palavra que mude a história da minha casa. Só que ela começa a usar uma expressão dos judeus para clamar por ele, porque ela sabe: eu vou tentar me fazer como eles para que ele me ouça. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua. Porque Jesus sabe distinguir o que é de verdade e o que é de mentira. Não adianta aparecer diante dele tentando fingir que é o que não é, que tem o que não tem, porque ele sabe exatamente o que é o que é. Só que ela começa a correr e dizer: eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque a minha filha está, repita comigo, endemoniada. Ué, Gabriela, o que é isso? É a Bíblia que está dizendo. Porque a filha dela estava o quê? Ah, ela não está atrás de uma cura? Ela não vai numa farmácia pegar um remédio? Não, ela sabe o que tem dentro da casa dela. Porque a primeira coisa que você precisa ter para entrar numa guerra se chama discernimento. Quantas mulheres enganadas dentro da própria casa. Eu gosto de falar isso, bispa, porque os outros não sabem. Mas eu sou filha de uma mãe meio doida, sabia? No bom sentido, tá, mãe? Ela sabe, eu sempre digo isso porque ela é muito engraçada. Antes do inimigo pensar em armar um plano, minha mãe já estava pelo meio do quintal. Sai agora. Contra a minha casa, não. Lá no Éden, o Senhor olhou para a serpente e falou: eu vou fazer uma inimiga se levantar. Colocarei inimizade entre você e a mulher. O diabo sabe que você é de pé lá dentro. É uma adversária real que ele tem. Você sente as coisas, você percebe. Oh, meu Deus. Você olha nos olhos de alguém e fala: não gostei, não sei. Eu acho que não está com boa intenção. Alguém não te ouve, fala: você tá maluca, você implica com todo mundo. Daqui a pouco volta para falar: você tinha razão. Lá vai ela, o que tem na minha casa é demônio. E eu quero ver a minha filha livre agora. Ela tá vindo, correndo e gritando, correndo e gritando, correndo e gritando. Você não tá com vergonha de ficar fazendo isso? Eu preciso de milagre. Correndo e gritando. Mas você tá passando vergonha, eu não quero nem saber, eu preciso de milagre. Quem quer milagre não tá preocupado com a opinião pública. Quem quer milagre não está preocupado com o irmão do lado. Quem quer milagre não está olhando se o irmão do lado está olhando ou não. É tão verdade que ela está correndo. E a Bíblia diz que lá na frente estão os discípulos. E ela correndo: Senhor! Parece muito comigo essa mulher, gente. Senhor! A ponto dos discípulos falarem assim: Mestre, despede essa mulher porque vem correndo atrás de nós. Ela vem correndo aonde? Ela vem correndo aonde? Ah, então significa que ela não está aqui? Ela está aqui? Ela não estava lá onde os discípulos estavam. Ela está atrás. Mas aqui na frente já tem gente falando sobre ela. Aleluia! Senhor, manda ela embora, Senhor, manda ela embora. Essa mulher está gritando muito, ela está incomodando a gente. E ela está. Enquanto eles falam, ela continua.
Enquanto debocham, ela continua. E ela chegou. Eita, que coisa boa. Só que lembra que eu te falei que Jesus tinha um propósito entre os judeus e ela não fazia parte disso ainda? Ela não faz parte disso. Então ela não está na lista. Aí ela diz: Senhor, socorre-me. Ele diz: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos, porque tem filhos aqui que ainda não comeram, e lançar aos cachorrinhos. Que ele está fazendo uma analogia para dizer: como é que eu vou tirar o pão do propósito e entregar para alguém que não está nesse propósito ainda, sendo que eu não finalizei aqui? Não tem como. Aí ela diz: eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Mulher, grande é a tua fé. Mulher, eu vou mexer num negócio aqui. Teu nome não estava na lista não, mas eu vou colocar agora. Jesus fala para ela que seja feito. Eita! Conforme tu desejas. Bispa, sabe o que a Bíblia diz? Que naquela hora a filha dela ficou livre. Eu imagino o espírito imundo sendo avisado: arruma bagagem, tá? Porque a mãe dela não acordou de brincadeira hoje não. Opositor de projetos, porque filhos são projetos. Nós projetamos um futuro sobre eles. Nós idealizamos coisas sobre eles. O que o diabo estava dizendo é: eu destruo o futuro, eu destruo a geração, eu destruo os projetos. Aí aquela mulher se levantou e disse: o quê? Opositor de projetos, arruma tuas coisas e vai embora agora. Porque eu não tenho força, mas quem chegou comigo agora tem. Estenda a tua mão assim, porque eu vou liberar uma palavra. Hoje tu volta para tua casa munida de autoridade. Quando tu pisar dentro daquela porta, quando tu pisar dentro daquela porta para dentro, vai ser diferente. Alguma coisa nova vai acontecer. Não se assuste se alguém falar: mãe, faz a minha inscrição no Modeladas, porque eu quero ir com você. Não se assuste se quem não disse que nunca ia ser crente falar: eu quero ir no culto contigo. Deus está dizendo: hoje eu piso contigo lá dentro. Hoje eu coloco limite nessa guerra que se levantou. Deus está colocando limite. Deus está dizendo: acabou. Porque quando o texto diz e naquela hora, o que a Bíblia está dizendo é uma decisão celestial se manifestou através dela e por causa dela e em favor dela.